Esse capítulo começa com o nosso prota encarando o velhote e falando: como não é minha culpa, então mesmo se as 8 grandes famílias perguntarem, o Senhor Lu pode dizer a verdade. O velhote diz: nossas 3 forças viajaram juntas, mas apenas a minha família Lu não se machucou, enquanto as outras 2 sofreram muitas perdas. Quando chegarmos na capital central, receio que a família Lu vai ser considerada suspeita. E nosso prota se irritando fala: ei, não fica enrolando não importa o que queira dizer, apenas diga logo, não fica perdendo tempo. O velhote fala que conhece a personalidade dos 2 figurantes que fugiram muito bem. O erro que cometeram causou sérios danos às suas forças e, para evitar problemas, receio que eles vão tentar jogar toda a culpa em sua família Lu e no jovem mestre Yang. E nosso prota fala: está dizendo que ele vai falar que você conspirou comigo para atacá-los? E o velhote diz que isso não era impossível, conhecendo as 8 grandes famílias. E nosso prota debocha muito sorrindo, falando: hahaha, então já era para sua família Lu, hein? Dessa vez acredito que nem mesmo a família Kyu vai conseguir protegê-los. E o velhote se curvando fala que era por isso que ele pede humildemente que nosso prota o acompanhe até a capital central, deixando nosso prota sem entender a situação. O velhote fala que nunca acreditou que nosso prota estava conspirando com o mal. O jovem mestre tem muitos poderosos ao seu lado. Se ele puder acompanhar sua família Lu até a capital central, ele deve ser capaz de conseguir fazê-los entender o que estava acontecendo. E nosso prota se vira falando: eu aprecio a sua confiança, Senhor Lu, mas a vida e a morte das 8 grandes famílias, ou se a capital central vai sobreviver, nada disso se importa para mim. Só estou aqui para manter os meus aliados vivos. E entrando em sua mansão, ele deixa o velhote com cara de merda falando: adeus, Senhor Lu, não poderei ver você partir. Dentro de sua mansão, vemos ele encarando a rainha sedutora e Biluo, que estava deitada. A rainha agradece muito e ele questiona se ela estava bem. E se animando todinha, ela fala que estava ótima, se levanta aproximando dele falando que queria devorar ele todinho, e que o He-Man que estava atrás dele tosse falando: tem outras pessoas aqui. A rainha fala: senhorita Kyu está com ciúmes, deixando nossa lourinha coradinha que balança a cabeça sem graça, e vemos a rainha se agarrando em nosso prota falando: é melhor você sair, ou eu realmente vou te devorar todinho. E nosso prota fala: sim, realmente não quero morrer depois de uma só noite. E partindo ele fala: a Biluo vai ficar bem, você pode sair depois que ela acordar. Vou estar em cultivo isolado. E que o He-Man questiona: você acabou de sair do seu cultivo isolado? Nosso prota fala que só não podia deixar as coisas do jeito que estavam. E depois disso, já vemos ele em seu mar do conhecimento encarando aquela bola de energia falando: essa energia espiritual que o grande ancião da família Ye deixou para trás. Não. A energia dentro dessa bolha está muito mais caótica, contendo pensamentos e experiências de mais de 70 mestres. Se eu absorver tudo isso, minha própria memória e meus pensamentos seriam afetados por toda essa energia negativa e pensamentos confusos. Nessa hora, ele tem uma ideia, olha para Lotus e o olho se abre. Sorrindo, nosso prota fala que vai tentar purificar a energia usando o olho dourado, se concentra e o olho começa a exalar muita energia, e com um raio laser ele atinge em cheio aquela bola de energia e vemos uma energia negra se agitando e se dispersando de toda aquela densa energia que se acumulava. Nosso prota assustado fala: essa estranha aura negra é toda a energia negativa dos mestres que foram mortos? Depois disso ele encara toda a energia purificada sorrindo falando: hahaha, que energia espiritual pura! Com isso tudo, não vai demorar muito para alcançar a 5ª camada da alma nascente. E todo feliz ele abre seus braços e absorve aquela quantidade densa de energia, e vemos ele todo feliz falando: tão pura. Afinal, toda essa energia espiritual foi absorvida no mar do conhecimento dos mestres da alma nascente que foram mortos. 12 horas depois, vemos o sol brilhando alto no céu na frente da mansão do nosso prota, e várias pessoas da família Lu em sua frente. O patriarca fala: grande ancião, vamos apenas ficar esperando? E o velho fala: sim, vamos esperar. O patriarca responde: nós precisamos realmente fazer isso? Essas 2 famílias tiveram grandes perdas, foi um destino que eles mesmos causaram. Nossa família Lu não pode ser culpada por isso. As 8 grandes famílias realmente vão nos culpar por esse acontecimento? E o velhote fala que isso foi apenas uma desculpa conveniente. Enquanto sua família puder explicar claramente o que aconteceu, não terá motivo para suspeitar deles. E o patriarca questiona: então por quê? O velhote fala: deixe-me te perguntar, se nós formos direto para a capital agora, qual seria o resultado? O patriarca responde que lutariam contra o território do mal da nuvem cinzenta. E o velhote fala que sim, eles seriam arrastados para uma batalha contra as forças do território do mal. E acima disso, eles com toda certeza os colocariam em uma posição de batedor. Dessa vez, sua família Lu está enviando 35 elites, onde todos são mestres da alma nascente.
quantos deles você acha que vai sobreviver se tivermos que participar dessa batalha? Porém, se trabalharmos juntos com o mestre Yang e irmos até a capital central sob sua liderança, e o patriarca percebe o plano falando, o grande ancião é muito esperto, só que questiona, bem, o jovem mestre Yang vai realmente aceitar ir até a capital central? E o grande ancião fala, quem sabe? Bem, vamos esperar mais alguns dias. Se não houver esperança, então minha família Lu vai apenas ir para a capital central e providenciar a ajuda, só que nessa hora vemos nosso prota abrindo sua mansão. O grande ancião em pânico se vira falando, jovem mestre Yang, e nosso prota fala, Senhor Lu, independente do que aconteça, a família Lu e eu temos uma pequena amizade. Por isso, eu fico um pouco envergonhado por ter deixado o senhor do lado de fora da minha mansão, e o velhote sem graça fala, isso não é nada demais. Nosso prota questiona, gostaria de entrar e descansar um pouco? E o velhote sorrindo fala, ótimo, então esse velho mestre agradece ao jovem mestre Yang pela hospitalidade, e nosso prota sorrindo fala, por favor, entre. Lá dentro o velho fala, a mansão do jovem mestre Yang é realmente muito linda, e nosso prota só fala, Senhor Lu, tenho algo para fazer, então vou indo na frente, aqui o He-Man vai cuidar de você, e vemos a lourinha ficando para trás falando, por aqui, por favor, venham. O patriarca cochicha falando, grande ancião, ele não nos convidou para discutir sobre assuntos de voltar à capital central com nós? E o velho fala, a forma que o jovem mestre pensa é muito complicada, não sei dizer quais são suas intenções. Já dentro da sala onde ficavam os velhotes, vemos o capirotinho ruivo gritando, o quê? Jovem mestre realmente quer ir à capital central? E nosso prota responde que sim, ele quer ir até a capital central, fazendo o tesoureiro Meng questionar, você não é o tipo de pessoa egoísta, então nos conte, por que você quer ir até lá? E nosso prota bebendo calmamente responde que ele não pode explicar com detalhes, tudo que ele pode dizer é que tem suas próprias razões, deixando o capirotinho sem palavras. Encarando seu mestre, ele fala que sabe também que o grande mestre planeja ir à capital central, certo? E Ling Taichu fala, correto. Existem apenas 2 discípulos que esse velho mestre recebeu em toda a sua vida, e ambos estão na capital central. Como seu mestre, tenho que resolver de uma vez por todas esse assunto, e vemos o tesoureiro Meng chamando por ele, então diz, já que o irmão Lin tem seus próprios motivos, então vamos todos juntos para a capital central, dessa forma estaremos seguros, e vemos Ling Taichu encarando ele. O tesoureiro Meng fala que indo com eles pode garantir que todos vão continuar vivos, e questiona quando nosso prota está planejando partir, e nosso meninão levantando fala que vão esperar alguns dias. Os 4 guerreiros de sangue que vieram com seus irmãos mais velhos e seu segundo irmão estão em um momento crítico de suas cultivações. Assim que eles romperem, eles partirão. Vemos o velhote da família Lu e o patriarca andando pela mansão do nosso prota e vendo os figurantes treinando. O grande ancião olhando isso fala que esses jovens têm por volta de 20 anos e já alcançaram um alto nível de cultivação. E o patriarca fala que parece que alcançar o domínio do fundamento puro não é nada para quem vive na mansão do Yang Kai. Nosso prota aparece atrás dele, dizendo que estava procurando por eles, e vemos o grande ancião virando para ele chamando seu nome, e nosso prota fala que só queria avisar mesmo que estariam indo daqui a alguns dias para a capital central com sua família Lu, e o grande ancião questiona, sério? Se curvando ele fala, jovem mestre Yang tem uma boa visão, e é um líder benevolente que está sempre pensando naqueles que estão à sua volta. Minha família Lu e os discípulos estão dispostos a seguir o jovem mestre Yang, e sorrindo nosso prota fala que ele não precisava ir tão longe. Algum tempo depois, vemos 2 energias rompendo a barreira de cultivo, assustando o velhote e os figurantes que gritam, tem alguém rompendo? Não, são 2 pessoas rompendo, deixando o velhote sem palavras, e nessa hora alguém chega atrás dele falando que isso não era nada. Era o velhote da Ilha Sem Fim com os braços cruzados, falando que ele teria uma visão ainda maior alguns dias atrás, quando 9 pessoas romperam para o domínio acima da alma nascente, um após o outro. O grande ancião da família Lu questiona como deveria chamar o irmão, e o velhote fala que seu nome era Li Huanshu, da seita Suprema Solidão das Ilhas do Mar Sem Fim, assustando o velhote que fala, a super força das Ilhas do Mar Sem Fim. O velhote Li Huan fala que ele era muito educado e não precisava mencionar sua força aqui, comparado com sua seita Suprema Solidão, a mansão do jovem mestre Yang, e vemos o velhote da família Lu pensando, mesmo a seita da Suprema Solidão ou as 8 grandes famílias não são capazes de se comparar com a mansão de Yang Kai. O velhote da Ilha Sem Fim fala, por acaso o irmão Lu tem uma netinha? Fazendo o velhote Lu fala que sempre esteve obcecado com sua cultivação durante toda a sua vida e por isso não tem descendentes. Li Huan questiona, sua família Lu é uma família de primeira categoria, então deve ter algumas mulheres, certo? E o velhote Lu fala, sim, temos algumas.
fazendo o velhote das Ilhas Sem Fim se aproximar dizendo, então faça logo um casamento, tendo um homem surpreendentemente aqui, se o irmão Lu não usar essa chance para formar um relacionamento, vai esperar até quando? Se minha seita da Suprema Solidão estivesse situada aqui perto, não só minha netinha, mas até mesmo se fosse minha filha, eu ficaria muito feliz em casá-la com o jovem mestre Yang, fazendo o velhote pensar, ela deve ser bem velha, não? Se ele tem uma filha, ele não deveria ter uns 40 ou 50 anos? Porém, não seria uma má ideia seguir os conselhos do irmão Li. 4 dias depois, vemos alguém chamando, Tesoureiro Meng, podemos partir? E ele fala, sim, quantas pessoas vai com você? Nosso prota fala que todos os guerreiros de sangue e o capirotinho velho. O senhor Li, a família Lu, essas são todas as pessoas que vão junto. O tesoureiro Meng fala que isso era bom, mas ele tinha uma forma de levar todos que estavam na mansão até a capital central, e nosso prota assustado questiona, levar todos? Como? O velho em dúvidas mostra seu artefato questionando, alguma vez eu te disse que o meu palácio celestial não podia se mover? E vemos ele sentando, meditando, canalizando energia em seu artefato, e então ele fala, eleve-se, e vemos uma energia expandida do seu corpo, quando o nosso prota sente um tremor e começa a gritar muito. Feliz ele fala, fui enganado, que o He-Meng questiona, Yang Kai, o que está acontecendo? E sorrindo ele vira para trás falando, diga para todos que se preparem, estamos indo até a capital central. E vemos do lado de fora que o palácio deslocou todo o pedaço de terra onde ficava a mansão do nosso prota até a capital central, deixando a sedutora rainha do mal e Bilo sem palavras. A garota fala, rainha! E a sedutora fala, vamos para a capital central, não tem mais nenhum motivo para ficar aqui, e parte a toda velocidade deixando Bilo para trás. Nessa hora vemos alguém gritando, Yang Kai, chamando sua atenção. Era a rainha sedutora dizendo, Yang Kai, estou indo até a capital central avisar ao Lorde do Mal sobre o que está acontecendo aqui. E nosso prota encarando fala, capiroto velho, pare ela. Deixando o capirotinho sem graça que fala, não tem como o jovem mestre pedir para outra pessoa? Eu meio que prefiro continuar por aqui, fazendo o nosso prota encarar com raiva, e sem graça ele fala, o velho servo vai cumprir o comando do jovem mestre agora mesmo, se curvando. Na capital central, vemos um monólogo, 2 mundos separados pelo norte e pelo sul, a maior cidade abaixo do céu. Esta frase foi usada por muito tempo para descrever o poder da capital central. Mas após a invasão do território do mal, esses 2 mundos se tornaram realidade. O lado norte e o lado sul da cidade realmente se tornaram 2 mundos separados, e vemos várias batalhas com a capital toda destruída. Um figurante todo ferido já sem seu braço finalizava uma fera, totalmente ferido, e então ele olha para o lado, quando todos eles veem a mansão do nosso prota flutuando. O rei fantasma do Improfundo fala, Rei Venenoso, venha dar uma olhada nisso. E encarando a mansão do nosso prota questiona o que era isso sem palavras. O Rei Venenoso fala, Rei do Profundo e Fantasma, você não acha que esse tipo de barreira é familiar? Ele questiona, você está me dizendo que... E o Rei Venenoso fala, sim, está vindo daquela direção. E o fantasma fala, aquela coisa pode voar! O Rei da Tempestade fala que parece que o artefato era incrivelmente poderoso e incompreensível. Não seria de nenhuma surpresa que eles não conheçam todas suas funções. E o Cornífero, com palavras nada agradáveis, questiona onde estava a rainha sedutora do mal. O Lorde do Mal não mandou ela ficar monitorando a movimentação do lugar, fazendo o Rei Venenoso bufar dizendo que o coração dela não era leal a eles, e o último Rei Fera lá fala que ele sabia, um dia ele vai fazer aquela mulher se submeter aos seus pés, só que ele disse com palavras nada agradáveis. Os figurantes da capital central, olhando a mansão do nosso prota, questionam, o que é isso? E vemos o patriarca olhando para o pai do nosso prota questionando, quarto irmão, você recebeu alguma notícia sobre Yang Kai? E o pai dele fala, ele... E nessa hora, vemos a mãe do nosso prota murmurando enquanto beliscava seu braço e ele geme dizendo, isso dói! O patriarca fala, quarto irmão, agradeça a Yang Kai por ter salvado Yang He e Zouer. E vemos a mãe do nosso prota bufando falando, não foram só as 8 grandes famílias que se uniram para incriminar meu Kai, agora está me dizendo que quer agradecê-lo? Ele não precisa de sua gratidão, deixando o patriarca sem palavras, e nessa hora vemos a mansão do nosso prota parando em cima deles, assustando o patriarca que questiona, essa não é a mansão do Yang Kai? Os figurantes embaixo gritam, é o Yang Kai, o jovem lorde mais novo da família Yang. Ele não tinha morrido, não tinha dito que todos da cidade da guerra tinham sido massacrados? E vemos nosso prota sorrindo com os braços cruzados e eles gritando, o que está acontecendo com aquela mansão? Por que ela está voando? Não só isso, ele trouxe muitas pessoas com ele. Vemos o chefe do pavilhão dos guerreiros do sangue falando, as auras de Tu Feng e os outros estão emitindo não parecem um pouco diferente comparado com antes?
E o carinha de tapa-olho fala, um pouco diferente comparado com antes. Foi dito que todos eles tinham avançado para a nona camada da alma nascente. E o chefe do pavilhão fala, não, eu sinto que cada um deles é uma sensação muito forte de intimidação. Esse tipo de pressão não é algo que alguém no auge da alma nascente possa ter. Vemos dois anciões atrás do patriarca e um deles fala, irmão Yang, por que ele decidiu aparecer aqui? E o outro questiona, ele veio até aqui para revidar. E outro irritado fala, se ele ousar fazer isso, vou fazê-lo sofrendo um destino pior que a morte. E outro ao fundo fala, irmão Yang, não importa o que aconteça, ele ainda é um membro de sua família. Deixando o patriarca irritado sem palavras, enquanto ele olha para cima e o figurante completa, você tem que cuidar disso. E ele assustado fala, cuidar o quê? Olhando para a mansão do nosso prota grandiosa em cima dele. Nessa hora ele fala, quando suas 7 famílias se juntaram para atacá-lo, minha família Yang não interviu. Então, se ele quiser se vingar agora, minha família Yang vai continuar não intervindo, deixando o ancião questionando com que todos estão preocupados. Com sua força, o que ele vai poder fazer contra 8 grandes famílias? Além disso, os pais deles não estão na família Yang? E o patriarca, irritado, olha para trás falando, não coloque os pais dele no meio. Deixá-lo com raiva só vai resultar em consequências piores, deixando o ancião sem palavras, que sombrio pensa, é apenas um jovem lord qualquer da família Yang e ainda precisamos levar ele tão a sério? Enquanto vemos a mansão do nosso prota descendo, vemos várias bestas olhando para ela assustado, e então ele sai correndo desesperado para não ser amassado, quando ela bate com tudo no chão. O rei venenoso fala, oh, a mansão parou no meio da capital central, interessante, e vemos aqueles dois figurantes que fugiram da morte por pouco nos últimos capítulos. Eles olham para a mansão do nosso prota totalmente irritado, e vemos que 10 dias atrás, uma sombra falando, tem quantas pessoas na mansão do Yang Kai? E quais são seus níveis de cultivo? Você acha que não sabemos disso? E vemos o figurante fazendo um sinal de escoteiro falando, eu juro pelos céus, tudo que acabamos de dizer é verdade. E o outro fala, se estivermos mentindo que sejamos acertados por um trovão. E as sombras se viram dizendo, vocês estão querendo dizer que essas desculpas ridículas para explicar o motivo das elites das suas famílias não terem vindo ajudar? E o outro se vira falando, nós pensamos que eles tinham mandado ajuda, mas só mandaram 2 idiotas. E voltando para o tempo atual, vemos o figurante com raiva tremendo e o outro fala, irmão Huang, e olha para a batalha em cima do telhado. Os dois se encaram sombrios, sorrindo como se tivessem chegado em um acordo, e então falam, irmão Xingyang e irmão Nan, chamando a atenção de 2 figurantes. Eles falam, esse pirralho matou seus herdeiros, certo? Agora que ele está na frente de vocês, não está querendo se vingar? O carinha fala, nossa família Xingyang e Nan não podem coexistir junto com Yang Kai. O irmão Xingyang não precisa intervir. Se tivermos uma chance, esse velho mestre vai garantir de matá-lo. E o figurante lá embaixo fala que nosso prota já se virou contra as 8 grandes famílias e já tem muitos inimigos. Então, com o que eles estão preocupados, deixando os dois sem palavras, irritados. Nessa hora, eles olham para a mansão do nosso prota chamando por ele. Enquanto isso, vemos uma fera atacando o figurante, que corre desesperado, e nosso prota aparece matando ela. O figurante olha para ele falando, no jovem lord, que sorria. Nessa hora, vemos os aliados do nosso prota saindo de sua mansão, e ele sorria falando, não tenha misericórdia contra o inimigo, matem todos eles. E vemos seus subordinados saindo de sua mansão, partindo para a guerra e gritando, enfrentando as bestas do território do mal. E vemos que a batalha começou a ficar unilateral, fi. Os aliados do nosso prota eram muito fortes e estavam bagaçando geral. Vendo isso, o patriarca Yang aponta dando a ordem talvez para se juntarem à batalha, e de outro lugar, vemos o Lorde do Mal assistindo tudo isso e sua cara sorria muito como se ele estivesse planejando algo muito grande. Vemos a sombra de figurantes assistindo a batalha, quando aqueles 2 idiotas lá embaixo falam, irmão Xingyang, irmão Nan, a oportunidade que vocês querem está chegando, vão desperdiçar uma chance como essa, deixando os dois irritados. Eles desaparecem e os dois se olham sorrindo. Depois disso, vemos nosso prota em seu mar do conhecimento pensando, dessa vez, está absorvendo muita energia espiritual. Mas o alcance de sucção desse poder não é muito longe, mais ou menos uns 100 metros talvez. E nessa hora, alguém o traz de volta para a realidade gritando, Yang Kai, você morrerá pelo que fez! E eram os 2 figurantes da família Xingyang e Nan. Nosso prota só encara eles sorrindo, e nessa hora, eles percebem que fez merda pra caramba, mano. Só que já era tarde demais, e 2 ataques em transversal acaba com eles, que caem meio que sem vida, eu acho já. Vemos que eles ainda não estavam mortos e tentavam se levantar rastejando na frente do nosso prota, que fala Xingyang Ning e Nan Xinluo.
E Tu Feng, que atacou eles, questiona: o que devemos fazer com ele, Jovem Lorde? Nosso prota fala: nunca perdoei figurantes, então mate todos eles. E nessa hora alguém grita: Yang Kai! Olhando para a sombra do nosso prota e seus guardas de sangue. O figurante assustado grita: tenha misericórdia e você será recompensado no futuro! E nosso prota sombrio fala: não sou o tipo de pessoa que perdoa. Nesse mundo não vai mais existir a família Xingyang e a família Nan. E vemos Tu Feng preparando para matar os dois, enquanto um deles chama Yang Kai. Nosso prota só olha para o lado quando o sangue espirra em sua cara e ele limpa o sangue falando: e matem aqueles dois também, deixando os figurantes em pânico quando os dois guerreiros de sangue do nosso prota partem para cima deles e ele grita: Yang Kai, seu maldito, não abuse de sua sorte! Tentando atacar os dois, mas vemos que Tu Feng e o Xian desviam de seus ataques facilmente e o figurante bufa sorrindo. Acha que vai conseguir nos matar? Mas nessa hora, enquanto o figurante falava: não vai ser fácil, mas antes de terminar, aquele guarda de sangue que se escondia nas sombras aparece atrás deles e eles gritam: Irmão Wang! Mas já era tarde demais, véi. Um golpe e os dois foi de vala. O guerreiro de sangue fala: não consegue aguentar um único golpe? Um dos aliados fala: Nono Jovem Lorde, tem alguns cidadãos presos aqui e cultivadores das 8 grandes famílias não vão conseguir. Só que nessa hora, ele já olha pra frente em pânico falando: isso é... Nosso prota fala: Ingjiu, venha comigo. O resto pode fazer o que quiser depois que resgatar os cidadãos. O capítulo começa com a batalha na capital central, só que vemos que uma das bestas estava usando um berrante, sei lá. Todas as outras bestas do território do mal começam a recuar, deixando os figurantes feridos para trás em dúvidas, questionando: eles estão recuando? Aproveitando a deixa, vemos várias pessoas recuando também, e o patriarca fala que parece que as forças aliadas do nosso prota também estavam recuando. Vemos nosso prota flutuando e encarando o patriarca, que sorria. O ancião ao seu lado fala: irmão Yang, esse pirralho da sua família não está um pouco arrogante? E o patriarca fala que ele tinha o poder necessário para agir assim. E o ancião questiona: mas não tem como você usar o seu poder para mandar nele? E o patriarca irritado vira para ele dizendo: não diga bobagens. Você acha que ele vai me obedecer ou escutar alguma ordem da família depois de tudo que aconteceu? O ancião, que encarava nosso prota, suspira falando: parece que julgamos errado. Se tivéssemos agido de forma mais discreta. E o patriarca, fechando os olhos, fala: do que adianta ficar remoendo o passado agora? Outro ancião chega falando: nesse momento a situação está clara. Ele acabou de matar 4 mestres acima da alma nascente da família Nan, família Xingyang e família Huang e do Palácio Radiante. E os anciões questionam: o quê? E o ancião fala que isso não era algo fácil. Se eles não cuidarem disso, as consequências vão ser assustadoras para todas as 8 grandes famílias da dinastia Han. E vemos os anciões pensando em encontrar uma justificativa plausível para explicar as mortes deles para as forças da grande dinastia Han. Mas se condenarem as ações de Yang Kai, então as consequências... O ancião nessa hora fala: irmão Yang, que tipo de pessoa esse pirralho é? E o patriarca, levando a mão à cabeça, sem graça, fala que não sabe muito sobre ele. Tudo que sabe é que seu temperamento é forte e ele não é o tipo de pessoa que sai perdendo. O ancião então diz: chame os pais dele e pergunte, eles devem saber bem mais do que nós. E o outro fala: essa é uma boa ideia. O patriarca diz: muito bem, vou chamá-los, mas lembre-se muito bem, nenhum de vocês deve agir contra eles. E o outro ancião ao fundo fala: com certeza o irmão Yang não precisa se preocupar. E algum tempo depois, vemos o pai do nosso prota questionando: patriarca, por qual motivo você chamou eu e minha esposa para vir aqui? O patriarca diz que não era nada muito importante. Ele e os outros patriarcas da família querem aprender e entender um pouco mais sobre o tipo de pessoa que era o nosso prota. Seu pai fala sobre meu filho? E sua mãe assustada questiona: aconteceu alguma coisa com Kaie? E o patriarca, tranquilizando, fala que ele estava seguro e ela não precisava se preocupar. Ela questiona: se nada aconteceu com ele, então por que você está querendo saber sobre o meu Kaie? Deixando o patriarca e o ancião sem palavras. Vemos o pai do nosso prota murmurando: aquele filho desobediente. E algum tempo depois, ao receber as informações, ele fala: então ele voltou para a capital central, mas... por que ele ainda não voltou para a família? Será que ele ainda tem ódio contra as 8 grandes famílias por terem agido de forma injusta? Deixando o patriarca e os velhos ao seu lado sem palavras. O pai do nosso prota pede perdão ao patriarca, seu filho ainda é muito jovem e impulsivo, por isso acabou cometendo um grande erro. Na próxima vez que ele vê, vai ensinar uma disciplina, e um dos anciões fala: isso não é necessário, só estamos querendo saber um pouco mais sobre Yang Kai. Como vocês são os pais dele, com certeza devem conhecê-lo melhor do que qualquer pessoa, certo?
O pai dele, sem palavras, fala: isso é... Mesmo que seja vergonhoso para mim dizer, eu converso muito pouco com meu filho, então não sei muita coisa sobre ele. E a mãe dele, feliz, fala: eu conheço! Enquanto ela falava felizmente, vemos que todos voltaram sua atenção para ela, pois queria saber mais sobre Yang Kai, para que soubessem como deveria agir e conversar com ele. Então Dong Suzu, sua mãe, começou a falar sobre muitos eventos triviais de quando Yang Kai era criança. Depois de mais ou menos uma hora ouvindo a história de Dong Suzu, os 8 patriarcas não tinham ouvido nenhuma informação útil, mas por outro lado, se tornaram peritos nas travessuras do nosso prota na infância. Os 3 encaram ela pensando junto, isso é tudo apenas informação desnecessária. E por fim, vemos a mãe do nosso prota fazendo uma carinha sapeca falando: meu filho não é uma criança ruim, estou ensinando ele desde que era pequeno. Aqueles que me respeitam, eu respeito 10 vezes, e aqueles que vão contra mim, eu os destruo 3 vezes pior, deixando o patriarca e o outro velho sem palavras. As forças de Yang Kai começaram seu contra-ataque e as forças do território do mal estão se retirando e voltando para seu próprio acampamento, e vemos os guerreiros de sangue fazendo massacre. E o Xinyan abre uma porta no meio da destruição, salvando um pai, uma mãe e um filho. Vemos as bestas do território do mal fugindo e os figurantes atrás acabando com elas. O guarda de sangue fala: as forças do território do mal da nuvem cinzenta estão recuando, e nosso prota sorrindo fala: limpe o campo de batalha e retornem para a mansão. Nosso prota deu uma rápida volta pelo campo de batalha e absorveu toda a energia espiritual dos inimigos mortos que estavam no domínio da alma nascente, e com isso, ele avançou para a 5ª camada da alma nascente, reduzindo a distância que tinha entre ele e Suyan. Vemos os figurantes recolhendo as pilhagens no campo de batalha e um deles aponta falando: saia daqui! As pilhagens desse campo de batalha pertencem às 8 grandes famílias. E o outro fala: o quê? Se não fosse pelo nono jovem lord, todos vocês estariam mortos. O cara grita: não fale merda, não menospreze o poder das 8 grandes famílias. E o outro responde: o quê? Nós que derrotamos um grande número do exército do mal, mano. Você acha que eu tenho medo de você? Um dos patriarcas fala: irmão Yang, isso é... E o patriarca fala: recue. E seu subordinado fala: sim. O patriarca da família Yang diz: repassem as minhas ordens. Ninguém deve provocar as forças de Yang Kai. Mesmo que exista algum conflito de interesses no campo de batalha, durante esse momento crítico, as 8 grandes famílias não querem ter brigas desnecessárias com Yang Kai. Já na mansão do nosso prota, vemos que o Himeng falando Yang Kai enquanto ele meditava. Ela fala: temos muitas pessoas montando acampamento do lado de fora da mansão. Essas pessoas vieram até aqui para se aliar a você, e nosso prota questiona: se aliar a mim? Não estamos mais na competição da herança. Ela fala: são as forças de primeira categoria que receberam as ordens de recrutamento das 8 grandes famílias e vieram até a capital central. E já de pé nosso prota fala: mas por que eles estão procurando por mim? Até onde eu sei foram as 8 grandes famílias que chamaram. E ela fala que era porque esse lugar era seguro. Antes de chegarem, já tinha alguma força de primeira categoria que tinha vindo para a capital central oferecer ajuda, mas essas forças sofreram grandes perdas e algumas foram eliminadas. Então os que acabaram de chegar não têm tanta coragem de se abrigar nas 8 grandes famílias. E nosso prota questiona: então no lugar de ir com eles, eles vieram até mim? E ela fala: sim, tanto que já até temos um exemplo dentro da mansão. E nosso prota questiona: você está falando da família Lu? Ela diz que a família Lu, que estava indo até a capital central, acabou se juntando a nosso prota no lugar de ficar com as 8 grandes famílias. Durante esse tempo, a família Lu não sofreu nenhuma fatalidade e ainda conseguiu matar muitos cultivadores do território do mal. Nosso prota sem jeito se joga na cama falando: sobre isso, esqueça. E enquanto ele estava lá largadão se espreguiçando, ela fala: mas é sua mansão, então você tem que decidir. E nosso prota começa a sorrir e fala: como eles vieram se esconder aqui na minha mansão, deixe que todos entrem. Assustando ela, que fala: você é realmente muito esperto. Sorrindo, nosso prota fala que essa era uma grande oportunidade. As 8 grandes famílias da capital central, dessa vez eles trouxeram sangue novo. Vemos os 2 patriarcas conversando, dizendo que o tempo mudaram. Sua família Yang criou uma pessoa terrível, e o patriarca da família Yang diz que espera que ele apenas tenha um pouco de respeito por sua família, e algum tempo depois, vemos a rainha sedutora e Bilô encarando 3 velhos. Eles continuam se encarar na frente da mansão do nosso prota, e um deles perde a paciência gritando: mulher do mal, o que você está fazendo aqui? E o velho ao seu lado adiciona: não tente inventar mentiras, fazendo ela ficar sem palavras sorrindo. Ele se prepara para atacar falando: como ela veio até nós, devemos matá-la agora mesmo. Só que nessa hora, alguém abre a porta dizendo: Yang Kai disse que todos aqui são convidados, e eles esperam que vocês não causem brigas desnecessárias dentro de sua mansão, chamando a atenção dos velhos. Era aqui o Himeng que fala: pessoal, por favor, entrem.
Ela encara os 4 e vemos o velhote de verde falando Menguié, e ela diz papai. Apontando para dentro, ela fala: todos vocês devem ter vindo até aqui para discutir alguns assuntos com Yang Kai. Ele já está esperando no salão principal, e vemos todos entrando, e vemos um deles que ficou para trás gritando: mulher do mal, dessa vez você teve sorte, mas tenha certeza de nunca mais nos encontrarmos novamente, deixando as 3 para trás sem graça. Que o He-Meng fala: irmã mais velha, é melhor você entrar também. E a rainha sedutora fala: será que Yang Kai sabia que eu também estava aqui? Que o He-Meng fala não saber. Ele só disse que tinha convidados do lado de fora e que era para vir recepcioná-los. Se quer saber isso, precisa perguntar a ele, fazendo a mulher sorrir dizendo: aquele maldito está sempre agindo de forma misteriosa, e sorria muito, fazendo seu charme acertar até que o He-Meng, que fica puro amor por ela, e bate em sua própria cara para se acalmar. Já dentro do salão, vemos a rainha Biluo sendo encarada por todos. Enquanto ela estava lá de boa, um dos patriarcas encara ela com raiva. Ele perde a paciência, se levantando dizendo: querido sobrinho, nós patriarcas viemos até aqui para discutir alguns assuntos com você sobre as 8 grandes famílias. Mas você permitiu que a rainha sedutora sentasse aqui também, o que isso significa? E ela fala: patriarca Gão, é melhor tomar cuidado com o que fala. Posso acabar revidando se continuar me insultando? E ele irritado bufa dizendo: não seja tão arrogante, se não fosse pelo nosso sobrinho Yang, esses velhos mestres já teriam acabado com sua vidinha miserável. Você deveria nos agradecer aceitando a nossa benevolência e sumindo daqui. Ou você está querendo que esse mestre acabe com você aqui mesmo? Só que nessa hora, vemos algo prendendo ele e o assustando. Era nosso prota que fez a energia falando: dentro da minha mansão, ninguém vai matar ninguém sem minha permissão, e então estalando o dedo ele o liberta. Ele fala: no entanto, nenhum dos rumores estavam errados. Antes de vir para a competição da herança, eu realmente conspirei com as pessoas do território do mal. Shanking Luo e eu somos velhos amigos. Após minha seita ser atacada, acabei parando no território do mal e ela me ajudou muito. Toda gratidão deve ser paga com gratidão. Portanto, se alguém tentar agir de forma maldosa contra ela, não me culpe por não ser educado. Outro patriarca entra na conversa dizendo que tais eventos são por causa do pequeno sobrinho. Ficando assim então que o relacionamento pessoal com a rainha sedutora não pode ser considerado conspiração com o território do mal. Assuntos particulares e públicos são assuntos separados, todos nós entendemos muito bem. E o patriarca da família Yang fala: Yang Kai, sobre o que aconteceu antes, foi culpa da minha família Yang e das 8 grandes famílias da capital central, por isso peço desculpas. Depois de passar por momentos difíceis, as 8 grandes famílias oferecem a você uma compensação apropriada e encontraremos tudo o que precisa. Nosso prota fala: não precisa mencionar os eventos que aconteceram 6 meses atrás, eu não me importo mais com isso. Se eu quiser alguma coisa, eu mesmo vou conseguir. Não preciso que as 8 grandes famílias ofereçam para mim esse tipo de compensação. O que todos meus bons tios querem discutir comigo hoje? O patriarca pensa: xiii, parece que Yang Kai perdeu toda a confiança nas 8 grandes famílias. E diz que não era nada tão urgente, e como a rainha sedutora estava ali hoje, ela com certeza tem alguns assuntos para discutir com nosso prota, por isso eles vão deixar ela dizer primeiro. Ela diz que compareceu hoje a pedido do Lorde do Mal para conquistá-lo. O Lorde do Mal espera que possa juntar forças com nosso prota para destruir as 8 grandes famílias e controlar o mundo. O único objetivo dele é eliminar as 8 grandes famílias. O Lorde do Mal também disse que se você puder prometer que vai se juntar, então ele vai dar para ele a rainha sedutora como um presente de agradecimento, fazendo nosso prota sorrir muito dizendo: hahaha, mas você já não pertence a mim? Quais as qualificações ele acha que tem para oferecer você a mim? E a rainha questiona: qual será a sua resposta? E nosso prota fala que era uma oferta tão tentadora porque ele não concordaria, assustando os patriarcas. Mas sorrindo, nosso prota diz: no entanto, eu tenho uma condição. Ele fala: diga ao Lorde do Mal que eu quero a cabeça dele. Meu grande mestre está muito interessado em ter a cabeça dele. Se ele puder garantir isso, então vou me juntar às forças com ele. E a rainha sedutora diz que então vai ir para dizer a ele a condição. E diz: Biluo, vamos indo. E parte deixando todos para trás, e nosso prota sorrindo encara os anciões dizendo: então, sobre o que os tios querem discutir comigo? O patriarca da família Yang fala: esperamos que você possa voltar para a família Yang, afinal você ainda é um membro da família. E nosso prota fala: grande tio, eu não vou voltar, fazendo ele questionar o porquê. Nosso prota fala que apenas aqueles que têm o poder em suas mãos têm o direito de falar. Se ele voltar agora, ainda vai poder falar com você assim? Meu grande mestre ainda deseja tirar a vida de Yang Bai e eu pretendo ajudá-lo. E limpar o nome de minha seita é algo que eu devo fazer usando minhas próprias forças.
Se eu voltar para a família Yang, você me dará total controle sobre as 8 grandes famílias? Se puder fazer isso, então não me importa em voltar para a família Yang. E outro patriarca fala, impossível, o máximo que podemos dar para você é voz ativa e autoridade. Sobre o planejamento e o desenvolvimento da guerra, a decisão final será nossa. E nosso prota fala que então não tem mais necessidade de continuar discutindo sobre isso, e pede que por favor saiam. O patriarca da família Yang fala, é impossível para mim dar a você comando sobre as 8 grandes famílias, mas se for apenas a família Yang, eu precisarei voltar e discutir isso com o pavilhão dos anciões primeiro, fazendo o outro patriarca questionar, irmão Yang? O patriarca fala, podemos errar 1 ou 2 vezes, mas não podemos nos fazer de cego durante toda uma vida. Yang Kai, o que você me diz? Sorrindo, nosso prota fala, sabe as palavras, grande tio? E o patriarca diz, ótimo, vou sair agora. E nessa hora nosso prota chama dizendo, grande tio, e questiona, como estão meus pais? O patriarca fala, você não precisa se preocupar com o quarto irmão e sua mãe. Mesmo se a família Yang fosse destruída, não deixaria nenhum mal acontecer a eles. E nosso prota faz uma saudação dizendo, obrigado, grande tio. E o velho se vira dizendo que era o mínimo que podia fazer. E algum tempo depois, na mansão do nosso prota, vemos que o He-Meng dando saudações aos patriarcas com o gordinho. O pai dela feliz fala seu nome e vemos o pai do gordinho irritado. Ele fala, pirralho maldito, venha comigo. E o gordinho fala, pai, eu não fiz nada de errado. O pai de Meng-Ye fala, a sua visão foi superior à minha. E ela diz, papai. Suspirando ele fala, seu pai está ficando velho. A partir de agora vou precisar incomodar você para cuidar da família Kyu. E ela fala, papai, você ainda é muito jovem. E ele sorri falando, não sou mais tão jovem. Na verdade, todos nós estamos muito velhos. E vemos o gordinho discutindo com seu pai, e ele fala, velhote, você deveria abdicar do cargo de patriarca da família e aproveitar o resto de sua vida. Não precisar preocupar com as políticas da família e correr para o campo de batalha, assim ele vai ter tempo e energia para encontrar mais gatinhas e vai poder o presentear com um irmãozinho, fazendo o velho explodir em raiva dizendo, maldito, você usa dizer tais palavras para seu pai. E o gordinho disse que estava apenas dizendo isso para seu próprio bem. A família Huo vai realmente sumir se ele for o único herdeiro. E depois vemos ele todo espancado, que diz, velhote, pode ser que eu não seja adequado para comandar a família Huo, mas eu acredito nisso, e com minha amizade com Yang Kai, se eu tiver na posição de patriarca, nossa família Huo não vai ter desvantagens, e conseguiremos ter um ótimo futuro. O velho fala que ele sozinho nunca teria visto essa situação tão claramente, e questiona se a lourinha da família Kyu andou dizendo algumas coisas, e o gordinho sorri falando, hehehe, e ele diz, agora eu entendi. O gordinho fala, pai, me deixe ir com você até a saída, e vemos que após os patriarcas das 8 grandes famílias saírem da mansão de Yang Kai, se reuniram para uma reunião de emergência e fizeram uma grande discussão sobre a atual situação e qual caminho gostariam de seguir no futuro. Mesmo tendo sido difícil, eles finalmente chegaram a uma discussão. Alguns dias depois, Yang Hingyan, o patriarca da família Yang, foi visitar Yang Kai mais uma vez e levou as notícias que os deixaram muito satisfeitos. A posição de patriarca das 8 grandes famílias mudaram de mãos. E vemos o velho dizendo, apenas você tem qualificações necessárias para se tornar o patriarca da família Yang, deixando nosso prota com raiva sem palavras. Ele diz, eu não vou me tornar o patriarca da família Yang, e o velhote questiona, está falando sério? Nosso prota se vira dizendo, é óbvio que estou falando sério. E o velho diz, não tenha tanta pressa para rejeitar essa posição, falando, você ainda lembra do que eu lhe disse antes, certo? Se tornar o patriarca da família Yang vem com seus próprios benefícios, deixando nosso prota em dúvida. O velho diz, você não quer se tornar o patriarca da família Yang e dominar esse mundo? E nosso prota sem graça questiona os benefícios de aceitar se tornar o patriarca. Alguns recursos para cultivação? Grande tio, pegando você como exemplo, você está no domínio acima da alma nascente, mas você não é considerado mais fraco nesse domínio? E o ancião ao seu lado grita, presunçoso! Só que o patriarca o para dizendo, sim, eu realmente estou entre os cultivadores mais fracos que estão no domínio acima da alma nascente. E essa é minha maior tristeza, mas eu só posso culpar a mim mesmo por ser fraco. Mas você sabe o motivo de todo patriarca da família Yang conseguir alcançar o domínio acima da alma nascente em toda a nossa história? Porque a família Yang tem algo que pode ajudar a pessoa a romper para o domínio acima da alma nascente com facilidade. E vemos um artefato. Quando o momento chegar, você terá essa oportunidade também. Você acha que ser o patriarca significa que você deve apenas seguir a família durante toda a vida sem benefícios? Se eu não fosse o patriarca da família Yang e não tivesse recebido esses benefícios, eu ainda estaria no auge da alma nascente. Eu conheço muito bem os meus limites e qualificações. Mas eu me tornei o patriarca da família Yang e há 5 anos atrás rompi para o domínio acima da alma nascente.
E nosso prota questiona, você alcançou esse domínio apenas por ser o patriarca da família Yang? E sorrindo, o velho se vira dizendo que dizer isso não estava errado, deixando nosso prota em contemplação. O velho fala, você entendeu o motivo de cada patriarca da família Yang estar no domínio acima da alma nascente? É porque o patriarca da família Yang ganha uma oportunidade especial. Se aceitar essa posição, você também receberá essa oportunidade. E sorrindo, nosso prota questiona, grande tio, o seu jeito de tentar me conquistar é com esses benefícios? E o velho fala, sim, isso mesmo. E nosso prota fala, poderia me dizer um pouco mais sobre isso? E vemos o velho encarando, passando por ele sussurrando, e então sussurra mais um pouco, deixando nosso prota sem palavras. E nosso prota nessa hora fala que ficou um pouco tentado com essa informação. Mas grande tio, eu realmente não quero me tornar o patriarca. O velho aponta dizendo, apenas se passou 2 anos desde que você voltou para a família Yang, e já montou uma força maior do que qualquer uma das 8 grandes famílias. Isso não é por sua causa, você acha que nós os mais velhos queremos passar nossa posição de patriarca para um grupo de crianças imaturas? Não é como se não estivéssemos preocupados com as crianças, mas sim por termos confiança em você. O futuro da família Yang será forjado por você. Nosso prota fala, grande tio, vou fazer tudo o que puder para viver conforme as suas expectativas. Mas considerando a situação atual, vou assumir a posição de patriarca da família Yang por um tempo. Após esse incidente, vou passar o poder para o irmão mais velho ou para o segundo irmão. Meu futuro não é dentro da família Yang e a minha jornada não vai terminar aqui. Eu acredito que no mundo existem inúmeros cultivadores, seitas e famílias muito poderosas. Comparado com eles, as 8 grandes famílias não são nada, deixando o velho sem palavras, que fala muito bem. É bom que os jovens tenham grandes ambições. Então, durante esse tempo, você vai assumir a posição de patriarca da família Yang. Só não teremos como fazer uma cerimônia formal para lhe entregar o cargo. E nosso prota sorrindo fala que não precisa se preocupar com essas cerimônias. Algum tempo depois, todas as 8 grandes famílias da capital central mudaram seus patriarcas. Quando a notícia se espalhou, foi um choque para todo mundo. O tempo se passou rápido e 3 dias depois, os pais do nosso prota chegaram à mansão dele. Vemos sua mãe conversando com Su-Yan e seu pai conversando com ele. Su-Yan fala, tia, na verdade existe mais uma, deixando a mãe do nosso prota sem palavras, questionando, outra? Esse pirralho, não se preocupe, vou ensinar uma lição para esse meu filho maldito. E pensar que só porque ficou um pouco mais forte, ousaria querer ficar rodeado de lindas mulheres. E vemos ela ou o pai dele pensando, digno de ser meu filho. Su-Yan fala, não, é que minha irmã mais nova é muito tímida e tem vergonha de fazer isso sozinha. Além disso, o irmão mais novo não deixou as coisas muito claras com ela, e sua mãe fala, então é isso que você estava querendo dizer. E Su-Yan sem graça fala, sim, não é bom demorar a resolver coisas tão importantes. Isso está deixando ela meio insegura, mas eu gostaria que ela conhecesse o tio e a tia. Esse capítulo começa com a mãe do nosso prota falando, meu Deus, ter 2 lindas garotas amando meu filho, ele é abençoado, cheia de coraçõezinhos. Uma delas era uma fada de gelo e a outra era uma beleza inocente. Kayer, você não pode tratar essas 2 garotas de forma injusta. E seu pai fala, marque logo a data e deixe as coisas oficiais. E pensa, digno de ser meu filho. Nosso prota sem graça fala, não precisamos ter pressa, nós ainda somos jovens. E seu pai fala, você pode ser jovem, mas seus pais já estão velhos. E nosso prota sorrindo fala, quem está velho, olhe para a mamãe. Quando a mamãe está sentada ao lado delas, parece até que são 3 irmãs, e vemos as 3 lindinhas. Sua mãe feliz fala, hehe, sério? Bem, então a partir de agora nós 3 somos irmãs, deixando as outras 2 sem graça. Seu pai fala, sua mãe às vezes acaba dizendo coisas por impulso, não precisa dar muita atenção pra ela, deixando sua esposa sem graça que questiona, o quê? Nosso prota então questiona, pai, o que trouxe vocês aqui hoje? E ele fala, o seu grande tio quer que você volte, quanto mais cedo você voltar será melhor. E nosso prota questiona, você está falando para a família Yang? Ele disse pra eu voltar com tanta urgência? E seu velho fala que ele apenas disse que é um assunto importante e que vai te explicar assim que você retornar para a família. E nosso prota cruzando os braços fala, se esse for o caso, vou partir imediatamente. Por favor, espere aqui, vou fazer alguns preparativos. Durante a tarde, vemos em um salão, alguém questionando, o quê? Você vai voltar imediatamente? Era o capirotinho ruivo questionando, jovem mestre, a família Yang quer que você volte rapidamente, mas você tem certeza que eles não têm nenhum motivo oculto? E nosso prota responde que não vai ter problemas. Desde que ele concordou em se juntar à defesa contra o Lorde do Mal, eles não têm nenhum motivo para agir contra ele. E o capirotinho fala, jovem mestre, você não pode ser descuidado. As 8 grandes famílias estão acostumadas a agir como os donos, mas agora você os forçou a se tornarem subordinados. Receio que exista muitas pessoas que ainda têm ódio de você, e o tesoureiro fala que sim, ele deve estar sempre alerta.
Nosso prota fala que o perigo do território do mal contra a capital central ainda não foi resolvido. Se as 8 grandes famílias começarem uma disputa interna agora, querendo conseguir o maior número de benefícios, então não existem motivos para eles permanecerem vivos. Se eles realmente fizerem isso, seria muito burrice e não teria nada a dizer para eles. O capirotinho fala, então em todo caso esse velho servo vai te acompanhar, e nosso prota fala que estava tudo bem. Parece que as coisas vão ficar mais ocupadas agora. Algum tempo depois, na capital central, na família Yang, vemos nosso prota, o capirotinho e seus pais. Seu terceiro irmão, junto com seus subordinados, fala, saudações, patriarca. E nosso prota fala, terceiro irmão, o que você está fazendo? E sorrindo ele fala, o grande tio nos pediu para encontrá-los. Agora você é o patriarca da família Yang. Sem graça, nosso prota repete, o patriarca. Seu irmão feliz fala, sim, patriarca, por favor, os anciões estão te esperando, fazendo uma fila para nosso prota passar no meio com seus pais. Em um grande pátio, vemos nosso prota se encontrando com seu grande tio, que fala, patriarca, por favor, me siga. Um ancião para na frente de seu pai e do capirotinho falando, vocês precisam esperar aqui. Esse é o terreno da família Yang, apenas o patriarca pode entrar, vocês vão ter que esperar aqui. E o capirotinho grita, isso não vai funcionar, eu preciso estar sempre junto com o jovem mestre. Nosso prota se vira falando, capirotinho velho, fica aqui por enquanto. E seu tio fala, você está preocupado que vamos fazer algo contra nosso próprio patriarca? E sorrindo maldosamente, o capirotinho fala, eu posso ler a expressão facial das pessoas. Mesmo que continuem falando, eu nunca vou conseguir ler completamente o coração das pessoas. E nosso prota fala, capiroto velho, eu volto já. E então, o capirotinho sem jeito fala, sim senhor. Enquanto o ancião fala, por favor, esperem. Nosso prota caminha com seu tio e lendo uma placa ele fala, Templo da Fundação da Alma? E seu tio fala que sim, esse era o templo da fundação da alma da família. Vemos suas sombras entrando no salão, quando dão de frente com um ornamento, sei lá, um bagulho de alquimia. E seu tio fala, este lugar é o mais importante da nossa família Yang e também toda a sua base. Além dos patriarcas anteriores, ninguém teve qualificações necessárias para entrar aqui. E nosso prota sem graça fala, grande tio, eu sou apenas um patriarca temporário, então isso não me faz não qualificado para estar aqui? E seu tio fala, um patriarca temporário ainda é um patriarca. O que você está prestes a ver é o tratamento que somente o patriarca da nossa família Yang pode ter. E também o maior segredo de nossa família Yang, e sorrindo ele retira uma faca, corta a ponta de seu dedo e arremessa o sangue naquele ornamento. Nessa hora o caldeirão começa a brilhar com um tipo de energia da alma e vemos uma grande energia subindo ao seu redor. Nosso prota encarando isso pensa, energia espiritual é muito forte e questiona, grande tio, se eu absorver isso, então quando o primeiro ou o segundo irmão vier aqui, não vão ficar sem nada? Seu tio fica sem palavras por um momento e questiona, você quer absorver tudo isso? E então resoluto ele fala, se você tiver habilidades, então pode pegar tudo, agora entre. Mas sem antes avisar que ele deve se lembrar, após entrar estará em grande perigo. Se ele conseguir sentir isso, é melhor desistir. E vemos nosso prota caminhando para frente, a porta se fechando, ele se vira e encara toda aquela densa energia espiritual. Ele senta na sua frente, se ajeita e começa a meditar, e então, usando sua energia espiritual divina, vemos alguém sorrindo em seu mar de conhecimento, falando, faz quantos anos desde a última vez? Desde quando o pirralho do Yang Hinhan entrou aqui já faz o quê? 10 anos? E o outro diz, errado, isso foi há 20 anos atrás. Alguém grita, 20 anos atrás, 20 anos se passou muito rápido. E vemos vários velhos em forma de fantasma, sei lá, em espírito, em volta do nosso prota. Um deles fala, como é possível alguém vir após 20 anos? Será que Yang Hinhan morreu? E o outro fala, não, se ele estivesse morto, a sua alma estaria aqui conosco. A não ser que ele morreu e sua alma foi absolvida. E outro fala, ei, eu disse há muito tempo que aquele pirralho não tinha qualificações para ser o patriarca, e estava certo. Esse pirralho também não presta, olhem para ele, é tão jovem que não deve nem saber como limpar sua própria bunda. E outra alma fala que parece que sua família Yang começou a entrar em decadência. Que tipo de situação sua família Yang chegou a cair para deixar alguém tão jovem se tornar patriarca? E outro fala, ei pirralho, você é da família Yang, certo? E nosso prota abrindo seus olhos encara todos esses murmúrios sem palavra. O velho fala, ei, por que você não está dizendo nada? Você é um idiota? Não acho que ele seja da família Yang, vamos apenas matá-lo, hehehe. E o outro diz que apenas com sangue da família Yang e as estátuas das 4 bestas sagradas é possível abrir esse lugar. E fala que esse pirralho não estava assustado e seu coração estava muito calmo. E nessa hora, o mais velho chega falando, todos vocês, calem a boca, chamando a atenção de todos junto com o nosso prota. Nosso prota, educadamente, se apresenta como o 9º descendente da família Yang e Yang cai cumprimentando os ancestrais. O velho fala, você sabe que somos seus ancestrais da família Yang? Parece que a sua visão é bem melhor do que Yang Hinhan. Yang Hinhan está morto?
E nosso prota fala que o grande tio ainda está vivo, e foi ele quem abriu esse lugar para ele poder entrar. E o velho resoluto fala, entendo, você sabe que lugar é esse? Nosso prota fala que o grande tio te disse que esse é o maior segredo da família Yang. Se ele não tiver errado, este lugar deve ser o local onde a consciência divina dos patriarcas se reúnem após sua morte. E o velhote fala, nada mal, é como você disse. Esse lugar é onde a consciência divina dos patriarcas da família Yang se reúnem após sua morte. Eu sou o grande ancião da segunda geração da família Yang, Yang He. Ele fala que se um mestre acima da alma nascente perceber que sua vida está chegando ao fim, ele vem para o templo da fundação da alma. Dessa forma, eles vão preservar suas experiências de vida para as crianças da próxima geração possam aprender. O outro fala que o patriarca da família Yang é o único que pode entrar aqui, e nosso prota encara todos pensando que há pelo menos 40 ou 50 mestres do domínio da transcendência reunidos aqui. O velhote fala que com a ajuda de sua experiência, ninguém ficará travado sem conseguir romper antes do domínio acima da alma nascente. E como ele foi enviado pelo Yang Hinhan, significa que ele é o atual patriarca. E questiona por que tem uma pessoa tão jovem se tornando patriarca e quais são as qualificações do nosso prota. E nosso prota relaxado fala que tem menos de 19 anos e está na quinta camada da alma nascente e 27 dos seus aliados já alcançaram o domínio da transcendência. Isso era suficiente? E o velho fala, sua cultivação pode ser sentida por esse velho mestre, o poder da sua energia espiritual é extraordinária. Mas o que quer dizer com o domínio da transcendência? Ele encara o velho sério e fala, este é o domínio que vocês chamam de acima da alma nascente. O velhote sorrindo fala, haha, parece que esse mundo já tem um nome para esse domínio. Eu realmente quero saber quais foram todas as mudanças desse mundo. Outro questiona, domínio da transcendência? Pirralho, você não é muito bom mentindo. Nosso proto encara questionando por que mentiria para alguém que já estava morto, e o velho fala, se o que você disse é verdade ou mentira, não importa, mas se você quer se beneficiar, então você vai precisar fazer algo por nós. E nosso prota questiona. O velho fala, a segunda geração da família Yang lutou para criar a estátua das 4 bestas sagradas durante nossa geração. A intenção desse lugar é deixar toda a experiência para as crianças da próxima geração, e estamos fazendo isso por tantos anos, mas já se passou tanto tempo, nossas intenções foram distorcidas com o passar do tempo. O tempo não tem mais significado para nós. Nosso grande desejo agora é sair desse lugar, e você é nossa melhor oportunidade, e vemos todas as almas encarando nosso prota, que começa a se levantar em silêncio, falando, vocês desejam me possuir? Sombrio, o velho fala, vamos tentar, então é melhor você tomar cuidado. Como você entrou aqui para garantir nossa experiência, é melhor você recuar se não tiver poder, ou sua alma será engolida por um de nós, e com isso vamos poder ocupar seu corpo e viver em seu lugar. Ao longo de todos esses anos, muitas almas perderam a cabeça e se tornaram espíritos inconscientes e brutais até serem destruídas por nós. O destino de todos aqui é o mesmo, então é realmente lamentável para você. Essa é nossa própria escolha. Se você acidentalmente for morto no futuro, sua alma vai entrar e ficar presa aqui também. E nosso prota, encarando todo mundo resoluto, fala, eu não vou. Esse triste destino, eu vou acabar com ele hoje, apontando para os velhos que olham para ele sem palavras, e então todo mundo começa a rir. Hahaha, grandes palavras, você está dizendo que vai devorar todos nós? O velho da segunda geração dá um sorrisinho fraco falando, se você tiver essa habilidade, eu estarei disposto a ser devorado por você. Mas apenas você? É impossível. Nosso prota se prepara fazendo um selo dizendo, senhores, apenas espere e vejam. E então ele abre seus braços, exalando uma forte energia espiritual. O velho fica totalmente assustado, que parece que até derramou uma lágrima aqui, e algum tempo depois, eles se veem no mar do conhecimento do nosso prota. Eles olham ao lado e o velho da segunda geração fala, o que é isso? É o mar do conhecimento desse pirralho? E nosso prota fala, sejam todos bem-vindos. O velho questiona como ele trouxe todos para esse lugar, e nosso prota, olhando para Lotus e o olho, fala, eu não fiz nada, foi aquela coisa bem ali. Um dos velhos encara e questiona, o que é isso? Nosso prota fala que não sabe o que é, mas ele pode destruir tudo que prendeu eles por tantos anos. Já que suas vontades se distorceram com os anos, então hoje vou acabar com seu sofrimento e vemos o olho se abrindo. A forte energia espiritual do olho começa a dissolver a alma deles, e um dos patriarcas olhando para sua mão se dissolvendo, fica irritado e fala, eu não quero morrer, pirralho me dê seu corpo, partindo para cima do nosso prota com um ataque. Nessa hora, o velho da segunda geração para ele dizendo, pare! Você quer arruinar o orgulho dos ancestrais da família Yang que foram mantidos por tantos anos? Deixando ele sem palavras, chorando e aceitando seu destino se desfazendo, e o velho da segunda geração encara nosso prota e então diz, mesmo que você viva por 1000 anos, ainda é assustador de ter que encarar a morte, mas após ficar nesse vazio por tanto tempo, morrer não parece ser algo tão ruim.
gostaria de lhe dizer muito obrigado por tudo que fez por nós, e nosso prota o encarava seriamente. O velho, olhando para o além, fala, seu nome é Yang Kai, certo? E enquanto se desfazia, completa dizendo, a família Yang eu deixo em suas mãos, e nosso prota faz uma respeitável reverência e vê todos os pontos de alma dele se desfazendo, sobrando apenas a energia espiritual. Depois disso, vemos seu tio esperando ao lado de fora do salão. Nosso prota abre ele, assustando seu tio. Nosso prota chama por ele e ele questiona, o que aconteceu? Você conseguiu? Os ancestrais fizeram algo com você? Nosso prota aproximando fala, grande tio, eu consegui, e os senhores foram muito gentil comigo. E o antigo patriarca questiona quantos ele conseguiu absorver, e nosso prota fala, todos eles. Assustando o velho que fala, todos eles? Como você suportou tanta pressão? E quando eles olham lá pra dentro, aquele caldeirão lá de estátuas, sei lá, que eles prendem as almas dos velhos se desfaz, sobrando apenas ruínas, e nosso prota sem graça fala, eu sinto muito meio que acabei destruindo o templo da fundação da alma da família Yang. Vou ter que compensar por isso no futuro, e o patriarca que estava sombrio só suspira falando, não, isso é para o patriarca da família Yang. E então diz, patriarca, a cerimônia de sucessão está pronta, estamos esperando que você comece a cerimônia de oferecimento aos céus. E pensa, uma grande ocasião está esperando por mim. E completa dizendo para partirem, pois não pode deixar esperando por muito tempo, e partem do salão do templo da fundação da alma. Já no palco de oferecimento aos céus da família Yang, vemos várias pessoas reunidas e falando, o patriarca da família Yang chegou! Vemos nosso prota lá em cima dizendo, pessoal, mesmo estando temporariamente agindo como patriarca da família Yang, e como não entendo muito bem sobre a etiqueta ou como prosseguir com esse assunto, hoje tudo será feito pelo meu grande tio. E vemos ele saudando seu tio, o antigo patriarca, que retribui a saudação e vai à frente anunciar tudo. Todos esperavam a cerimônia, e nosso prota questiona como estão se sentindo para a loirinha e o gordinho. Sem graça o gordinho fala, horrível, só de pensar em outras pessoas assumindo a posição de patriarca que não seja eu, faz meu coração doer. E nosso prota sorrindo fala, haha, você realmente não combina com a posição. E vemos a loirinha agradecendo ao nosso prota, que questiona, por que está me agradecendo? Ela fala emburrada, não seja idiota, você foi tão generoso em aceitar todas as grandes forças reunidas em sua mansão apenas para pressionar as 8 grandes famílias, os forçando a abdicarem de suas posições. Eu sempre quis herdar a família Kyu e agora eu consegui isso, então é óbvio que eu vou agradecer você. E nosso prota pensativo fala, sobre isso tem uma razão, e pensa, na verdade nunca existiu uma razão. Ela fala, me diga, o que você quer como agradecimento? Você pode até escolher ficar comigo se quiser. Nessa hora vemos um cara sombrio atrás dela falando, matriarca, não é legal falar esse tipo de coisa em público. Assustando que grita, Meng Xiong! E nosso prota sorri falando, seus machucados ainda se recuperaram, Meng Xiong? O figurante fala, acredito que não vou ser capaz de me curar desse machucado durante toda a minha vida. E nosso prota joga uma pílula em sua boca falando, coma isso. Ele começa a mastigar e fala, posso sentir minha força crescendo, todo feliz. E agradece ao nosso prota que fala, está tudo bem. Nessa hora, lá de cima alguém anuncia, está na hora da cerimônia começar. Mas nessa hora, uma nuvem densa de energia negra chega sobre todos, assustando o grande tio, que o He-Meng que fala que estava demorando, e nosso prota que assiste tudo isso falando, eles vieram. A cerimônia de sucessão não era nada além de uma fachada, a verdadeira cerimônia para herdar a posição do patriarca da família Yang já foi feita secretamente pelas 8 grandes famílias na última noite. E a cerimônia de hoje, nós realizamos para atrair o Lorde do Mal, e já vemos eles chegando. O rei fantasma do Yin Profundo fala, a cerimônia de sucessão das 8 grandes famílias, isso sim é um grande evento nesse mundo. O Lorde nos enviou para parabenizar e oferecer um presente insignificante. Por favor, aceitem, enquanto atacava aquelas caveiras de energia maligna nos figurantes, já começando a destruir tudo. Vemos que as 2 caveiras não era outra senão o figurante da família Kang lá e Ye Shinro. O patriarca fala, irmão Ye, irmão Kang, não faça nada precipitado. E o patriarca da família Ye fala, como você teve a coragem de aparecer hoje, vai morrer sem ter chance de um enterro. E vemos o rei fantasma sorrindo, e o Lorde do Mal falando, vocês dois estão muito nervosos, eu não vim até aqui hoje para batalhar. E o antigo patriarca fala, você não veio para batalhar? Então por que você veio? E o Lorde fala que veio apenas conversar, assustando os 3. Ele olha sombrio para nosso prota e fala, sobrinho Maciel, já faz algum tempo desde que nos encontramos. E sorrindo, nosso meninão fala, tio Maciel, parece que você está muito bem desde nosso último encontro. Ele admite que subestimou nosso prota. Ele nunca imaginou que nosso meninão se tornaria o maior inimigo. E sorrindo, nosso prota fala, tio Maciel, pensa muito sobre mim. Os heróis sempre aparecem no momento de desespero.
Além disso, eu deveria agradecer ao tio Marcial por ter me dado essa oportunidade, deixando o velho sem palavras que fala: somos todos uma família, não precisa me agradecer. Mas hoje eu realmente vim aqui só para conversar com você. E nosso prota fala: ótimo. Bagunçando o cabelo ele fala: como o tio Marcial está querendo fazer as pazes, por que eu não aceitaria? Mas antes de continuar conversando, o tio Marcial poderia me oferecer a sua cabeça? O meu pai e o meu grande mestre estão muito interessados em arrancar ela do seu corpo, deixando ele sem palavras que fala: parece que o sobrinho Marcial está muito determinado em me ter como inimigo. As suas decisões vão afetar a vida de inúmeras pessoas e famílias. Espero que você pense nas coisas com cuidado. E nosso prota abrindo os braços fala: vai lá, você pode perguntar para todos que estão aqui, se eles desejam se sentar e discutir um acordo de paz com você. E o Lorde, cercado por seus subordinados, fala: se esse então é o caso, então não temos mais nada para conversar. E vemos que, do nada, o local que estava pacífico simplesmente causa uma grande destruição no meio da capital central. E o tesoureiro Meng assiste tudo ao longe falando: irmão Ling. E nessa hora já vemos o mestre do nosso prota na frente do seu ex-discípulo, falando: discípulo indigno, hoje é o dia de sua morte. E o Lorde do Mal se curva chamando ele de mestre. A batalha logo começou e foi até o dia seguinte. Ambos os lados tinham muitos mortos e machucados. As forças das 8 grandes famílias e do Yang Kai sofreram muitas perdas, e as forças do território do mal da Nuvem Cinzenta estavam quase todas dizimadas. Após essa batalha, provavelmente seria impossível para o território do mal se recuperar. E vemos a imagem de toda a destruição na capital central e de nossa linda rainha sedutora. Nessa hora, um figurante chega atrás dela gritando: mulher do mal, morra! Só que simplesmente a sombra dele, que estava lá, desaparece em sangue e vemos o Lorde do Mal falando King Luo, chamando sua atenção, dizendo: venha comigo. E ela simplesmente suando fala: sim. Algum tempo depois, vemos eles ao longe assistindo toda a destruição. Ela questiona: meu Lorde, qual exatamente é o seu objetivo? Por que os discípulos da nossa terra sagrada estão sendo sacrificados? E ele simplesmente fala que não importa para ele se eles vão viver ou morrer. E ela simplesmente diz: entendo. O Lorde só enxerga as pessoas da Terra Sagrada como peões. É ridículo que aquele rei do profundo em fantasma e os outros estão indo contra sua liderança. A Terra Sagrada acabaria destruindo as 8 grandes famílias e governaria esse mundo. E ele fala que isso é apenas um pensamento positivo que eles têm. Eu nunca prometi esse tipo de coisa para eles. E nessa hora ela questiona: se este é o caso, então por que o Lorde do Mal quer a mim como uma seguidora? E ele a encara seriamente respondendo: porque... bem, eu preciso de uma mulher ao meu lado a assustando. E quem não precisaria, né, meus amigos? Cruzando os braços, ela diz que não acha que ele se importe com mulheres, e ele fala que nesse mundo ela é a única que serviria para ser sua mulher. Mas fique tranquila, ele não vai fazer nada contra ela, apenas precisa que ela testemunhe o que está por vir, e ela questiona: testemunhar o quê? Ele fala que logo saberá. King Luo, o seu relacionamento com meu sobrinho Marcial não parece ser normal. E ela fala que isso devia-se ao fato de já ser mulher dele em umas circunstâncias especiais, fazendo o cara falar: oh, isso tudo ficará no passado, então esqueça sobre ele. Enquanto isso, vemos o Cornífero bagaçando os figurantes questionando: onde está o Lorde do Mal? E o Rei Fantasma segurando um ataque fala: o Lorde ficou com medo e fugiu. O Cornífero fala: não diga bobagens. E o Rei Venenoso fala: também acredito que o Lorde nos abandonou. E o Cornífero mais uma vez grita: não fale merda, ele deve estar preparando uma habilidade poderosa que vai destruir toda a capital central de uma vez só, fazendo o Rei Venenoso dizer: seu idiota. Os aliados do nosso prota gritam: matem eles! E o Capirotinho vendo isso sorri e fala: a vitória já é quase nossa. E nosso prota, encarando tudo, pensa que algo não parecia certo e se vira dizendo: venha comigo. Algum tempo depois, vemos os figurantes se ajudando dizendo: dividam-se em equipe e peguem os feridos. O território do mal da Nuvem Cinzenta não tem muitas pessoas sobrando. O antigo patriarca fala: ótimo, nós seremos os vitoriosos. E nosso prota o chama. Ele questiona: você sabe o motivo que levou Yang Bai a decidir comandar a invasão contra a capital central? Qual era o propósito dele? E o velho fala: o que você quer dizer com isso? Nosso prota diz que parece que as 8 grandes famílias cercaram todo o território do mal há algum tempo atrás. Nosso prota acredita que deve existir alguma coisa nas 8 grandes famílias que eles desejam. Seu grande tio pensa e fala: será o segredo da nossa família Yang? Não. Se ele estivesse atrás disso, teria invadido a capital central pelo norte, mas ele começou seu ataque pelo sul, pelas outras famílias. Não, eu realmente não consigo pensar em nada que ele queira. Mas por que ele começaria uma guerra por causa de algo? Ele poderia simplesmente entrar e roubar, deixando nosso prota sem palavras, que pensa: isso é verdade? Será que estou pensando demais? O Yang Bai realmente fez tudo isso por vingança? É impossível. Nessa hora, percebendo algo, ele se vira encarando 2 sombras. Era o Lorde do Mal que diz: está na hora, do lado da rainha sedutora.
Ele fala, as 8 grandes famílias é uma existência lamentável que ainda ousam se chamar de superiores, um bando de idiotas. Sobrinho Maciel, hoje vou te contar algo. Esse mundo e tudo o que você pensa sobre ele é insignificante. Existem tanta coisa que você não conhece ou entende, e nosso prota o encara sério e pensa se ele conhece sobre os mistérios desse mundo e o que tem além disso. O Lorde fala, mas eu realmente sou grato. Se não fosse por você, acredito que a guerra não teria resultado com tantas mortes, e garantir que muitos insetos fossem mortos me deu muita dor de cabeça. E nessa hora, com seus braços abertos, ele grita, Reis do Mal, venham até mim! E vemos o Cornífero sendo o primeiro falando, sim, Lorde do Mal! Os outros simplesmente encaram ele de longe. O Cornífero fala, Lorde, e o Lorde do Mal fala, ótimo. E questiona, e quanto ao resto, vocês vão me desobedecer? E encara todos eles. Rapaz, não sei não, ele tava planejando alguma coisa, parece algum ritual pra ficar mais forte? Esperando que todos morressem? Não sei. Fica aí com as imagens dos domínios até o momento, o nível e o grau das pílulas, os físicos especiais que já apareceu, porque eu vou ficando por aqui. Lembra de deixar seu like se você ainda não deixou, comentar se você ainda não comentou, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder nada que sai no meu canal e, por fim, apoiar nosso canal se tiver condições. Qualquer valor eu agradeço do fundo do meu coração, ajuda demais, vocês não têm ideia. O link para contribuição tá no comentário fixado, na descrição do vídeo e o QR Code desse lado esquerdo aqui. Um beijo para vocês e até amanhã.